Olá, sou Vanessa Natayama, criadora do projeto Lixo do Bem e da Ser Sustentável Terapias. E hoje eu tô aqui para te fazer um convite no mínimo inusitado. Para que você comece o seu processo de autoconhecimento ali consciente, né? Porque já é um movimento que a gente faz natural, esse de buscar, né, se autoconhecer ali, mas por um caminho novo, um caminho diferente, que é olhando para o seu lixo, para o seu resíduo físico mesmo, aquele que a gente gera todos os dias. Bom, eu vou compartilhar aqui ao longo do vídeo, mas eu posso te dizer que foi o que transformou a minha vida. E eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas hoje eu vou especificar um pouquinho melhor. Lembrando que tudo que eu trago aqui, gente, é fruto da minha experiência, da minha vivência enquanto ser humaninho, né? Nessa jornada linda, mas nem sempre tão fácil, chamada vida, com uma soma do que eu agreguei, do que eu adquiri através dos meus estudos e com o que eu tenho vivenciado nas minhas práticas terapêuticas, né? Através dos atendimentos que eu faço pelas terapias integrativas. Bom, o primeiro ponto que eu quero só elucidar aqui para que você entenda de uma forma, né, tranquila e o decorrer do conteúdo, eu entendo que a gente tem um caminho de mão dupla entre os nossos corpos. Eu tenho inclusive uma série aqui falando sobre os corpos sutis, né, uma perspectiva da saúde, né, de uma maneira integral, através do olhar para os nossos corpos. E eu acredito nesse caminho de mão dupla, né? Eu acredito que a gente pode tanto adoecer no físico e isso direcionar para a nossa psique, para o nosso mental ali, o emocional, como eu também acredito no inverso. O mental e o emocional podem adoecer e reverberar no físico. Então, isso, né? Inclusive a gente tem esse conceito através dos chakras, que é algo que eu trabalho também através das terapias. E eu também acredito na doença como caminho. Então, a partir do momento que você entende que não existe vítima nem algoz, o ponto de vista da gente muda um pouco em relação às coisas, né? E eu passei a ver a doença, as dificuldades, como um caminho para que a gente chegue a... Tudo que a gente faz nos direciona para um movimento de evolução. Mas eu sempre acredito no poder da escolha. Às vezes você não pode escolher a situação, mas você pode escolher a maneira como lidar com ela. E aí entra, né, aquele ditado popular que você pode ir olhar para aquela situação pelo amor ou pela dor. Então é nesse sentido que eu acredito que nós temos escolha. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui também é que eu acredito no livre-arbítrio. Embora não seja exatamente como algumas pessoas imaginam, que a gente, né, pode decidir tudo. A gente pode sim. Eu acredito que grande parte da vida da gente está sobre o nosso poder de escolha. Mas eu vejo o livre-arbítrio como aquele exemplo do plantio e da colheita, né? A vida é cíclica, eu creio nisso, eu vejo esse movimento na natureza o tempo todo. E o momento em que a gente está fazendo o plantio é o momento em que a gente pode escolher. Mas uma vez que eu semeei, eu preciso colher aquilo. Então, trazendo para essa analogia, a gente pode entender que o plantio é o momento em que eu tenho livre-arbítrio. É o momento em que eu posso fazer escolhas. E o momento da colheita é o momento das consequências, onde eu vou precisar olhar e lidar com as consequências daquelas escolhas que eu fiz, né? Então isso simplifica bastante para mim essa questão do livre-arbítrio. Inclusive só esse tema já é assunto para um vídeo, né? Só que a gente já tem 2 vídeos distintos. Entendido isso, como que a gente começa o nosso processo de autoconhecimento? Eu vou falar por mim, como eu comecei e como eu conduzo, como eu oriento no decorrer dos meus atendimentos ali. Pelo lixo. Comece olhando para o seu lixo físico. Já viu aquele programa, tem vários na verdade, né, desses canais por assinatura, dos acumuladores? Isso é muito comum fora daqui e infelizmente está se tornando comum aqui também no Brasil. Então tem aparecido vários casos de acumuladores. São aquelas pessoas que não conseguem desapegar e elas só compram e vão enfiando tudo dentro de casa, não conseguem desapegar dos seus excrementos, não conseguem desapegar do lixo que ela gera e quando você vê tá tudo amontoado dentro de casa e a pessoa não cabe mais lá dentro. Ela não tem mais espaço para viver lá dentro. Por quê?
Ela se apega de tal forma que ela traz tudo para ela, tudo para perto dela, para o entorno dela. Nesses casos, quando a gente está vendo aqueles programas, tem toda aquela equipe que vai dar o atendimento psicossocial ali, né? Normalmente tem psiquiatra, tem terapeuta, e elas trazem isso com muita frequência, né? Que aquele lixo todo que a pessoa acumulou tá representando, é o aspecto físico, né? Tá representando ali o que ela tem dentro dela que ela não conseguiu processar. Então, isso não é novidade para ninguém. Mas o que eu tento trazer um pouquinho mais ampliado aqui é que eu acredito sim que o nosso lixo reflita o nosso lixo psíquico. Mas não só aquele que a gente acumula, que a gente mantém perto da gente. O lixo que a gente descarta também, né? E eu fiz o meu caminho através do meu lixo. Foi aí que eu me resgatei, que eu me reencontrei. Eu já trouxe inclusive essa história num outro vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. Quando você pensa no lixo mental com o lixo físico, vamos lá. O nosso inconsciente, segundo dizem, né, tem gente que fala 5%, tem gente que fala 10%, é o material que nós temos no consciente, que todo o restante, ou seja, a grande maioria, 90% a 95%, é material inconsciente. A gente não tem ideia do que tem ali. Se você trouxer uma analogia para o seu lixo que você gera na sua casa, aí no cotidiano, todos os dias, na sua rotina, quantos por cento do seu lixo você conhece? Você sabe o que é, do que é composto e o que fazer com aquilo? Para pensar. Bom, o nosso lixo residencial, ele é composto. Se tratado adequadamente, ele deixa de ser lixo e volta a ser resíduo. Ele nasceu resíduo. O que torna ele lixo é quando a gente mistura tudo, que aí inviabiliza a reciclagem, enfim, compostagem. O nosso resíduo de casa, ele é composto por reciclável, que são todas as embalagens, orgânico, que são as sobras de cozinha, a varreção de quintal, da calçada ali, folhinha de árvore, galho, né? Isso é o nosso resíduo orgânico. Temos o rejeito, que o rejeito é o que de fato seria o lixo, né? Que é aquilo que não tem jeito, que é o nosso lixinho do banheiro. E temos o resíduo tóxico, que seriam o quê? As pilhas e medicamentos que a gente consome. Isso não pode ser descartado em nenhuma das outras 3 formas. Isso tem que ter um descarte diferenciado porque ele é tóxico, ele é altamente poluente. Então, o nosso resíduo residencial basicamente são esses 4 tipos. Mas a maioria das pessoas não sabe o que está dentro do orgânico, conhece um pouquinho do reciclável, mas o que está dentro, o que é orgânico de fato não sabe. Se for para fazer uma separação sem uma explicação mínima, dificilmente a pessoa vai conseguir se virar. Por quê? Porque a gente não conhece, a gente não sabe o resíduo que a gente está gerando ali. E aí, se você for aprofundar em cada um dos tipos, no reciclável, você sabe que tem mais de 60 tipos de materiais ali. Aquele metalizado, aquele plastiquinho metalizado que é a embalagem de bolacha, de chocolate, aquele monte de material, lembra um acrílico, só que ele é mais molinho. Você também tem muitas variações daquele único material. Isopor tem mais de um tipo. Então, percebe como é um mundo que você não conhece, é algo que você não tem noção do que tem ali? O mesmo acontece com a nossa psique. Então, tá, Vanessa, ok. Mas já que é simples, né, assim, olhar para o lixo, por que a gente não faz? Por que a grande maioria não faz isso na prática? Porque um interfere no outro. O seu lixo físico vai refletir no seu emocional, ali no mental, e o que você mexer no mental e emocional também vai reverberar no físico. Lembra que eu falei do caminho de mão dupla no início do vídeo? Isso também reverbera aqui. Então, a diferença é que quando você começa o seu trabalho, né, de autoconhecimento pelo seu lixo físico, você está fazendo isso como se fosse, você está trabalhando, está analisando, né, a sua vida, o seu ponto de vista a partir da colheita, porque o resíduo que a gente produz é o quê? É a colheita, é a consequência, é o resultado das escolhas que eu fiz lá atrás, na hora de consumir, na hora de comprar no mercado, percebe? E se você for iniciar esse processo pelo seu lixo psíquico, no caso, a gente pode dizer aí que você está começando a fazer esse trabalho pelo plantio, olhando ali quais sementes estão sendo plantadas ali, que vai gerar uma colheita futura, percebe? É a única coisa que muda de perspectiva, mas o trabalho pode, né, seu trabalho de autoconhecimento aí pode começar tanto pelo físico quanto pela psique. A grande questão é, por que a gente não faz então, não parte para a prática? A gente tem
como eu falei, 90, 95% de conteúdo escondidinho lá no inconsciente. E é isso que torna a coisa complexa e às vezes dificulta para que você dê um primeiro passo, para que você prossiga com os planos, com a sua ideia, com o seu desejo ali, né? Em vários aspectos, não só em relação ao autoconhecimento. Então, o que eu trago é assim, olha, se nesse momento você não consegue olhar para o seu interior, que foi isso que aconteceu comigo, eu fazia terapia, eu busquei acupuntura, eu fazia meditação, tudo que eu acreditava que fazia sentido para mim, eu estava buscando. Mas mesmo assim, eu não consegui o tal do olhar pra dentro. Eu ainda brinco, às vezes falo, gente, minha vontade é pegar o olho e enfiar aqui, né? É olhar pra dentro, é assim que faz? É fácil falar, mas não é tão simples fazer. E por isso que eu convido, se você não tem condição nesse momento de olhar para o seu interior, comece olhando para o seu lixo físico. Foi esse o movimento que eu consegui fazer, foi ali o meu ponto de partida e foi ali que tudo começou e de fato a coisa aconteceu para mim. E eu tenho visto esse movimento se repetir cada vez mais pelas ações que eu faço no projeto, com as pessoas que eu tenho contato, que eu acesso ali, né, nas ações e nos meus atendimentos terapêuticos também. Uma vez que você ganha consciência sobre o resíduo que você está gerando, sobre o impacto que ele tem no próximo, nas pessoas, no planeta, isso começa a falar para dentro de você. Quando você olha para o seu resíduo físico, isso vai começar a criar um caminho ali na sua cabeça para que você tenha condição de começar a olhar para dentro. Então, conforme você vai avançando no seu lixo físico, no seu conhecimento, no seu entendimento dele, você vai também fazendo esse caminho para dentro. Pensa na árvore, eles não falam que quanto maior é a copa, quanto mais alta e maior é a copa, mais profunda é a raiz? É essa mesma situação. É isso que acontece quando você começa o trabalho de autoconhecimento olhando para o resíduo que você gera. Esse é um movimento que você vai fazer. E, no caso, vamos parar para pensar. Você já ouviu falar de reciclagem? A gente vê muitas propagandas falando sobre a questão dos impactos ambientais, dos aterros sanitários que são construídos em área de Mata Atlântica, no nosso caso aqui, na nossa região, né? E por que você continua usando descartável a rodo, aos montes, toda a festinha? Você não tem coragem, não tem condição de pegar um copinho de reuso, né? Um copo que não seja de uso único e lavar ele depois? Percebe? É algo simples, é um passo simples de fazer. Mas por que mesmo assim você não faz? Aí entra a questão da sabotagem, entra a questão de você negar o movimento muitas vezes, mas tem uma questão principal aqui. É assim, a gente não vai conseguir olhar para tudo de uma vez. Tenha isso em mente. Você não vai conseguir fazer toda a transformação de uma única vez. Mas essa transformação precisa ter um início. Você precisa começar, dar um primeiro passo. E é esse o convite que eu tô aqui para te fazer. Sabendo disso, você precisa trabalhar muito a gentileza com você, aquele velho e bom não, né? Velho e ruim, chicotinho que eu sempre falo, do autoflagelo. Foi meu amigo por muitos anos, hoje eu aposentei ele, mas estou sempre alerta porque é um padrão que eu tinha muito forte dentro de mim. Então, quando você está no automático, o que acontece? Sua mente busca o padrão que já está mais consolidado. Então, é orar e vigiar e orar o tempo todo, né? Mas a gente precisa dar um primeiro passo, a gente precisa começar e precisa ter gentileza, porque ali vai ser algo novo, é algo diferente. Então vão acontecer tropeços, alguns erros pelo caminho. O que não pode é parar, né? Então esse é o convite que eu quero te fazer hoje. Começar o seu processo de autoconhecimento, analisando o seu lixo, não vai te custar absolutamente nada, nenhum real. Você não precisa pagar nenhuma terapia para isso, você não precisa ter nenhum instrumento, nenhuma ferramenta diferente para isso. O que você precisa ter é vontade e precisa agir. E nesse momento, embora você esteja fazendo esse passo com desejo de trabalhar o seu interior, você não precisa se preocupar com o interior nesse primeiro momento. Preocupe-se simplesmente com o aspecto físico, porque aos poucos ele vai se ampliar dentro de você. Então, bom, o que eu preciso fazer? Gente, primeiro passo, começa a separar. Se hoje você não separa, minimamente, entre reciclável, orgânico e tóxico, né? Num primeiro momento pode ser que você não dê conta de fazer a compostagem e tá tudo certo. Então, reciclável, tem um saquinho na minha lavanderia. Aqui, se no primeiro momento você não está disposto, não consegue fazer a compostagem, tá tudo certo. Lembra, é um passo por vez? Então você vai aqui juntar o orgânico, que é o resto de cozinha, com o lixinho do banheiro. Tudo certo para começar, né?
e um outro saquinho para medicamento e pilha. E aí depois você vai dar o descarte direitinho. No nosso site a gente tem explicando o passo, tem um e-book gratuito, tem acho que o link aqui também, para você acessar um site de pesquisa. Você joga o seu CEP e você descobre o ponto de coleta mais próximo da sua casa. Então, deixei mastigadinho, não tem desculpa. Agora, se você deseja dar um passo, esse é o momento. Eu tô aqui para dar a mão e te ajudar, porque transformou minha vida e eu tenho quase certeza que vai transformar a sua também. E se você tá duvidando, não acredita e coisa e tal, tá tudo certo também. Mas no mínimo você vai passar a ter uma atitude mais cidadã, e não só mais cidadã, mais humana em relação ao planeta do qual a gente depende para viver. Pensa bem, porque você mandar tudo pro aterro sem necessidade é desperdício, né, de potência, porque o nosso resíduo tem potência, e de dinheiro e de vida, porque ali eles estão desmatando glebas de mata atlântica para poder armazenar, para poder receber o nosso resíduo, entende? Então, esse é o meu convite. Eu espero que ajude de alguma forma você a iniciar o seu processo. Se tiver dúvida, quiser deixar aqui nos comentários, fique à vontade, eu respondo. E se fez sentido para você, você acha que mais alguém vai se beneficiar desse vídeo, encaminha para seus amigos, segue aqui o canal para não perder nenhum vídeo, tá bom? E eu espero vocês na próxima. Obrigada, beijo.